Uma vez eu estava dando consultoria para uma empresa que era uma empresa. Eu tinha recém começado a dar consultoria e era uma empresa que tinha. Era a 10ª maior empresa de medicamentos, né? Era uma farmacêutica muito grande. E eles não tinham. O time comercial deles não tinham os principais pontos, né? Que são importantes para um time comercial, que são as principais métricas, né? Bom, quais que eu acredito que são as principais métricas que a maioria dos lugares não olham, tá? Você fazer um cálculo de custo por vendedor, tá? Então você sabe, por exemplo, quanto cada pessoa está vendendo e dividir pela folha de salário para você ter uma noção de se você pode ou não contratar mais gente, como é que tá, se isso está uma margem saudável. Então você tem que ver isso. Você tem que ver a questão da quantidade de leads agendados, isso é muito importante. Mas mais importante que isso, o custo por reunião agendada. Então, por exemplo, o comercial, você consegue, entre aspas, de forma gratuita, porque você tem que pagar os funcionários, mas você consegue de forma gratuita, você consegue atrair os seus clientes. Só que você tem que analisar essa questão do custo, dividindo pela folha salarial, pela ferramenta que eles usam, o VoIP, né? Então você tem que saber quanto que é o custo por reunião agendada. Então se o seu vendedor ele faz uma média aí de 100 ligações por dia, 80 ligações por dia, tá? Isso aí é um número baixo, tá? É um número extremamente baixo. Então você tem que colocar pelo menos 80 ligações por dia para cada vendedor. Porque o que acontece, né? É, Você tem que estimular o seu time a fazer bastante, né? A fazer mais. Então, uma métrica mais ou menos de 80 ligações é o ideal, né? Você premiar as pessoas que chegarem nas 80 ligações por dia. E daí você coloca uma métrica, né? Por exemplo, se ele faz 80 ligações, qual que é o valor que ele gasta, né? Qual que é o... 80 ligações, ele consegue fazer 4 agendamentos por dia, mais ou menos. Então, o seu custo por agendamento tá, tá no valor de... Pega todos os agendamentos que ele fez, ou seja, 4 agendamentos por dia, multiplica pelo número de dias úteis, mais ou menos 20, 80. Vamos supor que você está pagando aí R$ 8.000 para ele, o seu custo por agendamento está R$ 100. Se o seu ticket médio for 2.000 e a sua taxa de conversão for 50%, por exemplo, está valendo a pena. Então você faz esses cálculos, isso aí é muito importante para um time comercial. Bom, é isso, espero ter ajudado e é isso.